Gente muito querida do meu coração, a paz. Eu tô aqui para fazer um vídeo para te explicar, pelo menos superficialmente, o que está acontecendo na Ucrânia, por que essa guerra, o que está havendo no mundo, por que a Rússia invadiu e quais são as possíveis aplicações disso dentro da escritura, para que você saiba pelo menos o básico. Eu não vou ser jamais aquela pessoa que para ganhar público, para ganhar popularidade, eu vou pegar, vou lançar umas informações, largar você apavorado e não vou explicar direito as coisas. Eu acho isso uma maldade. Nós temos que informar e preparar as pessoas de forma inteligente, de forma correta, de forma honesta. Então vamos lá, entender o mínimo necessário que você precisa saber para entender o que está acontecendo e depois nós vamos para as aplicações bíblicas, beleza? Vamos lá. Eu quero começar esse vídeo te mostrando aonde que fica a Ucrânia. Vamos lá, aqui nós temos o Brasil, ok? São Paulo, a cidade mais linda do mundo que é Taubaté. Mais para cima, os professores de geografia odeiam que eu fale pra cima, quando na verdade é ao norte, mas é difícil, né? Sou meio burrinho, tem misericórdia comigo. Eu vou falar aqui, por exemplo, do lado direito, que né, deveria ser a leste do Brasil, nós temos a África, continente africano. Mais pra cima, ao norte, a Europa. E um pouquinho mais pra direita, a leste aqui, mais né, a nordeste no caso. Um pouquinho mais pra cima, pra direita, ali nordeste. Da África nós temos a Ásia. Nesse grande pedaço aqui do norte da Europa e da Ásia, nós temos o maior país do mundo, que é a Rússia. Vocês estão vendo aqui o tamanhão da Rússia? E do lado aqui da Rússia, um pouco mais a oeste, né, sul, oeste, um pouco mais a sudoeste, nós temos a Ucrânia. E é aqui que está acontecendo esse grande conflito, infelizmente no dia de hoje, que é 24 de fevereiro de 2022. Para você entender melhor a origem desse conflito, por que chegou onde chegou, nós vamos ter que voltar lá no tempo. Mais ou menos entre 1917 e 1922, 100 anos atrás, nós tivemos a origem de um grande bloco político socialista que recebeu o nome de União Soviética. A União Soviética era a união de pelo menos 15 países. Eu deixei separadinho aqui para você ver, ó. Sendo esse 11 o que hoje é a Rússia, e nós temos todos esses outros países menores ao redor, que juntos formavam esse grande bloco político-econômico chamado né, União Soviética. Aqui o 14, se você olhar, é a Ucrânia, tá vendo? Então a Ucrânia, até o ano de 1991, eu já era nascido, eu nasci em 88. Em 91, houve a separação da Ucrânia desse bloco. A Ucrânia buscou ser independente e não mais fazer parte desse conjunto todo de União Soviética. Eles quiseram ter independência política, econômica, cultural, quiseram mandar no próprio nariz. Isso aconteceu em 1991. Juntamente com o fim da União Soviética. A União Soviética se desfez e com isso a Ucrânia passou a ser independente. E desde essa saída da Ucrânia da União Soviética, a Rússia sempre quis anexar de volta esse território para eles. Porque a Ucrânia é um território extremamente importante. Eu vou te mostrar. Tudo começa quando esse território ao sul da Ucrânia, que recebe o nome de Crimeia, ok? A Rússia invade a Crimeia, só que a Crimeia é território ucraniano. Então hoje essa região é conhecida como um território ucraniano sob domínio do povo, né, do governo russo. Isso tem gerado muitos conflitos. A Rússia argumenta o quê? Que a Ucrânia tem mais de 50% das pessoas que falam russo, que a Ucrânia tem mais de 20% da população que é russa, e a Ucrânia alega o quê? Não, nós somos independentes, nós queremos mandar no nosso próprio nariz, nós queremos ter as nossas próprias opiniões políticas. Você vai ver algumas questões geopolíticas que são muito mais graves do que parece. Veja bem, a Ucrânia recebe por volta de 90% do gás natural vem da Rússia. O gás natural nesses países é extremamente importante, porque eles são muito frios, é muito gelado. Nós brasileiros não estamos tão acostumados com isso, porque aqui é muito quente, mas imagina você morrer congelado dentro de casa de tanto frio. Então eles têm aquecedores que funcionam a gás. Além de que o gás serve para chuveiro, para fogão, para gerar energia elétrica, ok, mas principalmente para aquecer as casas. Então a Rússia argumenta dizendo, olha, eu posso cortar o gás de vocês. Imagina que tensão é essa. Só que a Ucrânia, ela está, vou mostrar aqui no mapa para você, num ponto extremamente estratégico. Porque a Rússia vende para a Europa toda esse gás natural. E esse gás natural ele passa pela Ucrânia para chegar lá às tubulações. Então a Ucrânia tem uma taxação em cima, cobra impostos. Isso continua gerando atrito entre eles. Olha que interessante, como é um dos pontos de chantagem mais fortes que a Rússia tem.
Olha aqui, se eu pegar aqui gás natural, né, colocar, você vai ver aqui as usinas e tal. Quando você vem aqui nas notícias, ó, gás natural é a principal arma geopolítica da Rússia. Tá vendo? Então fica essa ameaça constante de que se vocês não entrarem dentro das nossas regras, nós vamos cortar o gás de vocês e vocês vão tudo morrer congelado. Olha que terrível. Olha só, a invasão da Rússia já faz o gás natural disparar na Europa, as bolsas cair. Gente, aqui nós começamos a entrar no próximo ponto desse vídeo, que é a crise extra região ali geográfica do conflito. Vou explicar. Esse conflito todo está acontecendo aqui. Ok. Se você olhar no mundo, é um pedacinho aqui do mundo que está tendo essa crise. Por que isso envolve todo mundo? Porque, gente, veja bem, isso é muito mais pesado do que você imagina. Se você voltar lá para o final da Segunda Guerra, vou arredondar, em 1940, o mundo ficou dividido entre dois grandes blocos, ok? De um lado, encabeçado pela Rússia, o bloco da União Soviética, socialista, e do outro lado, um bloco encabeçado pelos Estados Unidos, capitalista. Começou a ter um conflito de ideias políticas entre eles, principalmente econômicas, sobre formas, né, de se movimentar a economia de um país. A Rússia querendo implementar o socialismo e os Estados Unidos falando que o capitalismo era melhor. Nessa briga entre os dois, aconteceu o que a gente chama de Guerra Fria. Por que uma Guerra Fria? Porque o país dos Estados Unidos começou a encher de armas, de poderio militar, de influência política mundial, de um lado, começou a inchar, e do outro lado a Rússia também. Então eles começaram a trazer para si alguns países aliados e outros países aliados. Então começou a dividir o mundo entre um lado e o outro. E aquilo podia explodir a qualquer momento. Por isso que era chamado de Guerra Fria. Porque apesar de não ter tido conflito, começou a crescer um clima de grande problema. Parece que a gota d'água aqui na Ucrânia e na Rússia foi quando a Ucrânia começou a namorar a OTAN. OTAN é uma organização de países do Atlântico Norte, encabeçada pelos Estados Unidos, que parece como se fosse para a Rússia uma continuação dessa Guerra Fria. Então, entre outras palavras, né, de uma forma muito mais simples, para os russos, a Ucrânia querer fazer parte da OTAN é de uma forma, ela está dizendo assim, olha, os Estados Unidos, eu sou aliada sua e eu sou contra a Rússia. Isso é uma sensação de traição muito grande para os russos. Só que tem um problema aí, porque a ideia da OTAN é o seguinte: quem faz parte desse grupo será protegido por todos desse grupo. Então, quando a Ucrânia diz que quer fazer parte da OTAN, parece que se alguma coisa acontecer com ela, esses países da OTAN, encabeçados pelos Estados Unidos, vão chegar para defender. Meu Deus do céu, aí a crise está feita, porque aí vai ser briga entre cachorro grande. Aí vai surgir Estados Unidos de um lado, aí vai surgir a Rússia, aí vai se levantar a China, aí vai se levantar a Alemanha, a França, Portugal, aí vai ter que vir Japão. Jesus Cristo, olha o cenário para a Terceira Guerra se levantando aí. Só fazer um comentário que eu achei interessante, só como forma de você tentar entender o povo ucraniano que quer se separar. Porque tem gente que defende a Rússia porque dizendo que o território da Ucrânia era deles. Tem gente que defende a Ucrânia dizendo que todo mundo tem o direito de ser independente. Se escolhe o seu lado, eu não quero influenciar ninguém. Mas um dos argumentos que eu achei interessante, que me fez pensar, foi no acidente de Chernobyl. Lembra que aquela usina nuclear explodiu e vazou radiação na cidade de Pripyat? Acho que é assim que fala. Pripyat. Não sei. Não sei falar a língua deles. E a Rússia não deu a atenção que os ucranianos queriam para se sentirem protegidos. Isso foi mais ou menos 1980, alguma coisa, 86, eu acho. Agora, por que o mundo está, então, de orelhas, de ouvidos abertos, de cabelo em pé com essa notícia? Veja bem, olha aqui, olha as notícias aqui. Haverá uma nova Europa após a invasão de hoje. Chefe da OTAN condena ataque irresponsável e não provocado. Então você vai ver que está bem claro que os países europeus e os Estados Unidos estão do lado da Ucrânia. Aqui começa a existir cenas de um possível próximo capítulo, que olha só, para você entender como isso é grave. Vem aqui, vamos aqui no mapa, ó. Imagina comigo, pensa comigo como a economia é uma sequência, tá? É como se fosse um monte de dominó, que se um cair vai derrubando o outro. Olha que loucura. Eu não disse que a Rússia produz grande parte, quase que todo o gás natural que é usado na Europa? Pois é. Só que essas tubulações passam pela Ucrânia. Então, se a Rússia fizer algum tipo de sanção contra a Ucrânia, e a Ucrânia, de alguma forma, sanção é fechar algum tipo de comércio. Os países têm comércio entre si, e por haver algum tipo de discordância, um país, normalmente os mais poderosos, lançam sanções contra os menores. Impede eles de vender, de comprar, atrapalha toda a economia local. Então,
Imagina que aconteça alguma crise de distribuição de gás natural na Europa, atrapalhe toda a questão de aquecimento, produção de energia elétrica. Aí o que isso vai acontecer por consequência? Imagina, o país que vende deixa de ter dinheiro para comprar. Aí ele não tem dinheiro para comprar, não pode comprar do outro que vende. Aí esse outro que vende não produz, aí não consegue distribuir essa renda em melhorias dentro da população local. Não consegue pagar, por exemplo, o salário de advogado, de advogados não, de médicos, de policiais. Não consegue pagar. Aí o policial faz greve porque não está recebendo, mas não está recebendo porque não está vendendo. Então você vê que essa crise, se existir uma crise local, ela pode gerar consequências no mundo inteiro, desestabilizando as economias do mundo inteiro. Porque o que acontece? Agora que aqui começa a ferver. Se acontecer de países europeus e os países, por exemplo, Estados Unidos, defender a Ucrânia, aí os países que são aliados de Rússia, como por exemplo a China, se levanta contra também. Aí começa a ter divisão dentro do planeta Terra de uma forma de, meu Jesus Cristo, aí o negócio vai ficar louco. Olha que coisa pesada, gente, vai deixar o cabelo em pé, ó. China acusa Estados Unidos de jogar lenha na fogueira na crise da Ucrânia. Tá vendo já levantando para um lado? Ó, como que os Estados Unidos podem responder militarmente à crise da Ucrânia? Olha, levantando para o outro lado. Gente do céu. Meu Deus do céu, Rússia invade Ucrânia e Putin ameaça quem tentar interferir. Resposta será imediata. Gente, isso aqui é uma provocação muito grande. Bom, muita coisa pode acontecer ou muita coisa pode não acontecer. Não sei, não tenho como saber. Agora, do ponto de vista bíblico, onde que eu posso encaixar tudo isso? Eu poderia tentar fazer uma aplicação das profecias de Ezequiel, por exemplo, quando diz de Gog e Magog, para tentar juntar Magog com Moscou, como eu vi alguns fazendo. E pode ser que seja verdade, mas eu acho que me falta ainda muitos dados para ver até onde vai essa invasão da Rússia na Ucrânia, por exemplo. Então eu prefiro me ater, ao invés de fazer um vídeo longo tentando mostrar as possibilidades das profecias, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre, vou tentar terminar aqui, falando sobre a necessidade de uma terceira guerra. Óbvio que uma guerra é terrível, que uma guerra é triste, inocentes morrem, é horrível, horroroso, é pavoroso. Mas, infelizmente, um conflito é necessário. Necessário por quê? Porque eu queria que acontecesse? Claro que não distorçam as minhas palavras. Mas é necessário para o cumprimento das profecias. De uma forma geral, estou generalizando, a Bíblia tem mais ou menos 730 profecias, mais ou menos. E dentro dessas 730 profecias, a grande maioria, alguns dizem por volta de 600 a 650, já aconteceram, já se cumpriram. As que faltam, elas envolvem o mesmo assunto e as consequências desse assunto, que é o surgimento do anticristo. Com o surgimento do anticristo, vem a questão da guerra contra Israel. Com a questão da guerra contra Israel, vem a questão da invasão do mundo debaixo da bandeira do anticristo. Vem a questão de Jesus descer e pisar na terra, como você vai ler em Zacarias 12, 13, 14, depois você lê lá na sua casa. Você vai ver toda a questão ali dos 7 anos do Apocalipse, os 3 anos e meio de paz, os 3 anos e meio de grande tribulação, depois Jesus pisa na terra, depois tem o Armagedon, aí o milênio, os 1000 anos, aí vem a questão do trono branco, depois o nosso grande sonho, que é a Nova Jerusalém, onde habitaremos para sempre com o Senhor na glória. A questão é que para que tudo isso aconteça, é necessário que surja esse homem chamado Anticristo. Mas veja bem, a grande promessa de paz dele, a grande bandeira dele é o cara que trouxe uma solução para o mundo. Você vai ver em Apocalipse 11 que Deus vai ter 2 testemunhas, e há quem diga que são nações, que é a igreja de Israel, que são 2 pessoas. Eu creio que são 2 pessoas. Mas você vai ver que quando esses caras são mortos pelo Anticristo, o mundo todo vai fazer daquele dia um feriado, de tanto que eles amam esse cara. Quando esse cara mata essas 2 testemunhas, o mundo faz festa e trocam presentes entre si. Agora pensa comigo, quem poderia juntar o mundo hoje do jeito que está? Hoje cada um com uma ideologia, hoje cada um com uma cabeça. Como que o anticristo vai conseguir juntar, por exemplo, um cara que é cristão com um cara que é muçulmano e colocar esses 2 debaixo de harmonia entre si? É muito difícil. Para que isso aconteça, é necessário que tenha um caos muito grande. Precisa de um caos, precisa de algum problema que seja tão grande, que envolva uma consequência tão caótica, que o mundo todo entregue a sua confiança em alguém que tem a solução. Por isso que eu vejo como é perigoso, como essa pandemia foi perigosa. Eu não sou negacionista, creio no vírus, tenho certeza que é grave,
Mas você viu como as pessoas, por medo de morrer, aceitaram qualquer coisa sem questionar? Vocês perceberam? O que viesse, tá bom. Desde que venha, eu quero alguma solução. Então, no caos, o ser humano se torna escravo de alguma imagem de Salvador. Então, o anticristo, para surgir, é necessário que o mundo esteja vivendo uma situação de caos. Então, quando surge, por exemplo, uma guerra, Ucrânia e Rússia, isso pode escalonar para níveis muito maiores, muito mais graves, envolvendo muitos outros países. Aí você fala, meu Deus, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que, gerando-se o caos, se torna necessário o surgimento desse cara que trará a solução para o mundo. Mas que ele é a condenação das almas. É necessário, por isso que eu digo, é necessário que venha a terceira guerra. Ou, se não receber esse nome, que seja um grande conflito, uma grande crise. Por mais que me doa, com certeza, não sou insensível à dor de tantas pessoas, mas é necessário porque está profetizado, isso vai acontecer e não tem como impedir. Eu já pensei uma vez, quando eu era menor, eu falava assim, Senhor, e se a gente sair para pregar para o mundo e converter o mundo inteiro? Não tem como. Não porque Deus não queira, mas porque as profecias já estão postas e Deus não mente. Deus não pode mentir. Por isso que todas essas notícias de guerra deixam a gente muito apreensivo. O que eu tenho que terminar esse vídeo falando pra você é o seguinte, não se apegue às coisas desse mundo. Não fique desesperado pelas coisas desse mundo, porque elas vão passar. Isso tem que acontecer. Se você não morrer por causa de uma guerra, se você não morrer por causa de uma pandemia, você vai morrer de velho, mas você vai, uma hora você vai. A não ser que Jesus volte levar a igreja como eu creio, ok. Mas todos nós vamos passar por isso cedo ou tarde. Então a questão não é evitar de passar por isso, uma vez que é impossível. O que nós temos que fazer é resolver o problema da nossa salvação eterna. Essa pra mim é a notícia maior. É que você tem um problema que se chama pecado e só tem uma pessoa com a solução que se chama Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem como existir perdão dos seus pecados, porque é o sangue dele que purifica o seu pecado. Então veja bem, hoje eu vejo que a partir desse vídeo, quem sabe você é uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e Deus está me mandando para te resgatar como o pastor que larga 99 ovelhas no aprisco e vai atrás da 100ª perdida. Deus está aqui para te chamar, volta para casa antes que seja tarde. Volte-se a Ele, clame por Ele, se arrependa dos seus pecados, invoque a presença do Espírito Santo. Agora você pode ser uma pessoa desviada. E você vai ver que não é igual o tratamento. Deus vai atrás da 100ª ovelha perdida. Porque ela está perdida, ela não sabe para onde ir. E às vezes você nunca ouviu falar de Jesus e você está ouvindo agora pela primeira vez e isso está queimando o seu coração. É Deus te chamando. Mas pode ser que você seja o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa. Só que você não vai ver o pai indo atrás do filho pródigo. Porque o filho pródigo sabia onde era a casa dele. E o que ele tinha que fazer? Era só voltar. Então se você não conhece a Jesus, que hoje seja o dia que você termina esse vídeo, você vai lá para um lugar secreto, você se ajoelha e você fala, Jesus, eu creio que o Senhor é o Salvador, eu creio que o Senhor morreu na cruz e pagou os meus pecados, eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e eu creio que se eu confessar aqui e me arrepender, o Espírito Santo vem e mora no meu coração e o Senhor me faz filho e escreve meu nome no livro da vida. Se você está desviado, confesse a Deus os seus pecados e volta. Ele ainda te recebe, ainda dá tempo. Porque o fim virá. Muito em breve, se não for agora com Rússia e Ucrânia, se não for esse conflito local, porque hoje é um conflito local. O que eu estou falando é das possibilidades disso escalar para coisas muito maiores. Mas se não for esse, vai ser outro. Uma hora o fim vem. E a hora que o fim vier, aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Mas aqueles que estiverem na presença do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, com o coração cheio do Espírito Santo de Deus, e o nomezinho lá escrito no livro da vida, tá lá, meu nome escrito, o anjo vai ler lá, eu vou ser recebido em glória para sempre, graças a Deus. Então, muito mais do que medo de guerras, muito mais do que medo de pandemias, muito mais do que medo de governos, você deveria ter medo de não ter o seu nome escrito no livro da vida. Agora, se você recebeu o Senhor Jesus, você ama o Senhor Jesus, você ama a presença, a alegria, a paz que o Senhor Jesus traz, conhecê-lo especialmente por meio das Escrituras. Uma vida de oração com Deus, cantar louvores, andar com gente que crê assim também, para ter amigos. Aí eu digo para você que o seu lugar já está garantido. E venha um míssil explodir minha casa, se for da vontade de Deus. Vocês podem ler assim, o pastor Dani morreu. Não acredite nisso, por nenhum minuto. Porque eu não vou estar morto. Minha carne pode estar aqui, mas eu estarei para sempre com o Senhor. E isso lança fora todo o medo. Espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida. Eu amo vocês. Espero te encontrar na glória.